Olá, amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com alegria estamos em mais um episódio do nosso Adocast. Gratidão a Deus sempre, gratidão a todos os amigos que participam, compartilham, tiram esse tempinho para participar desse programa que tem sido uma bênção, que tem sido rico em conteúdos. Quem acompanhou o episódio passado aí viu que falamos sobre finanças, sobre trabalhar a vida financeira e ter uma vida espiritual ativa. Então, obrigado a todos aí que têm acompanhado. E hoje também um tópico muito importante, também um convidado bem bacana para estar aqui hoje, no dia de hoje, compartilhando, né, conhecimento com a gente. Então, fica ligadinho aí, gratidão a Deus. Hoje, acompanhado aqui do meu amigo, o Wallace, que está dando um apoio hoje aqui no nosso Adocast. Falei que ele participa tanto que eu falei, uma hora tu vai sentar do lado de cá. E hoje ele está aí dando suporte. A nossa irmã Lisandra está a passeio familiar e ele está aqui dando um apoio, graças a Deus, pela vida dele, né, irmão Wallace? Fica à vontade aí, meu irmão. É isso aí, eu falei aqui, os bastidores eu vou repetir, depois o boleto vai chegar. Depois a gente conversa. Mas é isso, galera. Estamos aí para gravar aí mais um episódio que eu acredito que vai ser marcante. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial e acredito que vai ser de crescimento e edificação para as nossas vidas. É isso aí. Então abre a telinha aí, diretor. Estamos aí com o pastor Erickson. Pastor Erickson, ele é da Igreja do Nazareno e veio trazer um assunto bem importante, bem bacana, bem, assim, polêmico talvez, né? Mas fica ligadinho aí, fica atento aí a tudo que será tratado, falado aqui. Deixa nos comentários o que está achando, se esse episódio de hoje, o que mais chamou a atenção, coloca nos comentários. E aquilo que te edificou, aquilo que te gerou dúvida também, coloca também no comentário, para ver se a gente consegue de alguma forma sanar essa dúvida, essa questão aí que ficou pendente. Então, sem mais delongas, eu vou passar para o pastor Eric, se ele vai se apresentar, vai contar um pouco sobre ele, e já entramos no tópico. Fica à vontade aí, pastor Eric. Meus pais, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse podcast, mas esperamos em Deus que seja um tempo de edificação na sua vida. Nós, desde já, declaramos que a graça do bom Deus te alcance onde quer que você esteja. Como já foi dito aqui, meu nome é Erickson, estou pastor auxiliar na Igreja do Nazareno Central da Palhada. Sou casado há 17 anos, pai de 4 filhos: Thales, Arthur, Noah e Ariela. Muita Moleque, criança que a gente gosta isso aí tá de quase um criança. time. E nosso intuito aqui é a gente falar um pouquinho sobre um assunto que talvez ganhou uma certa relevância nesses últimos tempos, tanto positivamente quanto negativamente, mas que é de suma importância para esse tempo, que é hombridade, masculinidade, e é um assunto que a gente tem trabalhado ao longo desse tempo. É isso aí, pessoal. Então, fica ligadinho aí, nós já vamos entrar nesse assunto que tem o tema de homem ao máximo. Não é isso, pastor Eric? Homem ao máximo. E qual a finalidade desse assunto hoje? É tratar sobre talvez um assunto que tenha se perdido no decorrer das décadas aí, no decorrer do tempo, sobre a masculinidade, sobre o dever, sobre o comportamento, sobre a responsabilidade de um homem, como deve se portar, como deve ser perante a sua família, perante Deus, primeiramente, perante a sua família, perante a sociedade. E devido a essa escassez de pessoas que falem um pouco sobre esse assunto, vivemos um período bem escasso aí de homens que seguram a responsabilidade, que assumem esse papel. Então, o bate-papo hoje vai ser bem baseado nesses pontos aí, que será pontuado em diversas partes aí, vai ser tema sobre tema. Então, fica atento aí. E Pastor Eric, para quem não sabe, Pastor Eric é meu irmão, tá? Ele já Nem congregamos parece, junto. A barba dele é mais palhada do que a minha, eu já falei isso pra ele. só que Mas só para descontrair, pessoal. E vamos tratar, né, desse assunto aí. Então, o pastor Eric, vou chamar de Eric, porque meu irmão, chamando de pastor não. Fica à vontade aí, vai falando sobre esse assunto aí. Vamos entrar numa introdução. De acordo que for desenrolando o assunto aí, a gente vai conversando sobre, tá bom? Ok. Então, para a gente
introduzir esse tema aqui, talvez de uma forma mais leve. O assunto hombridade, o assunto masculinidade, diga-se de passagem, dentro desse tempo, dentro desse momento em que a gente está vivendo, tem sido muito distorcido e deturpado, né? Por conta, inclusive, das ideologias que a gente tem visto, a questão crescente do feminismo, sobretudo, que coloca o homem no lugar de opressor, de machismo, e deturpando algumas questões que o próprio Deus estabeleceu para o homem, né? Quando, na verdade, o nosso intuito é justamente resgatar a nossa essência dentro daquilo que Deus estabeleceu. Eu trabalho com homens há um pouco mais de 2 anos, né, dentro desse currículo do CMN. O CMN é o Christian Men's Networking, é um conteúdo que vem dos Estados Unidos, cujo seu fundador é o Dr. Edwin Louis Cole, e ele aborda dentro desse currículo uma série de 11 temas importantes, onde o primeiro dele, eu trouxe até alguns exemplares aqui para mostrar para vocês, que é esse aqui, é o Homem ao Máximo, é o curso de entrada que a gente costuma dizer, e esse curso ele tem uma abordagem muito grande, tanto que ele é best-seller. Esse curso aqui, por ele ser um curso de entrada, ele abrange várias temáticas, porém, o intuito desse material aqui é resgatar justamente o sacerdócio do lar. Quando a gente pensa em sacerdócio, a gente pensa em alguém que consegue administrar. Então, o nosso objetivo aqui, por meio desse material, é resgatar a essência do homem dentro do lar, o sacerdócio dentro do lar, e devolver ele ao seu lugar de origem. Então, dentro dessa temática aqui, esse assunto ele é de suma importância. E temos outros cursos também, mas eu trouxe 3 porque o que eu percebi ao longo desse tempo? Um curso desse aqui, por exemplo, ele tem uma duração aí de 3 meses. São 12 aulas, 12 mais 1, 13 semanas, uma aula por semana. Então ele tem essa duração de 3 meses. Quando a gente monta uma turma, por exemplo, inclusive vocês fizeram Fizemos o homem ao máximo, isso aí. quando a gente monta uma turma, o que a gente percebe? Primeiro, desistência. Todas as turmas que eu ministrei até hoje, todas, sem exceção, teve desistência. Porque algumas pessoas não estão preparadas para serem confrontadas dentro daquilo que precisa mudar. Isso é fato. Então, sempre acontece. Mas, diante disso, uma coisa que a gente tem percebido é que quando a gente finaliza uma turma, e aí a gente tem um momento de formatura, tem um momento de celebração, todo aquele trabalho ali, fechando esse ciclo, mas a gente percebe que, passado um tempo, esses homens, em sua boa parte, retornam à vida que viviam, retornam às práticas que tinham, esquece o que aprendeu, deixa de lado o que aprendeu e volta a viver o que era antes. Então, uma coisa que a gente percebeu e é algo que a gente está trabalhando a partir de então é, na verdade, uma formação, né? E dentro dessa formação, a gente tenta encaixar uma turma hoje não apenas para um currículo, mas a gente tenta fechar uma formação de 5 assuntos, pelo menos, porque a gente percebe que à medida que essa turma ela permanece passada a primeira formação, entra com o próximo assunto, próximo conteúdo, ela continua sendo tratada dentro das próximas áreas que precisam ser trabalhadas, ela consegue se encaixar num ciclo de relacionamento com homens, e diga-se de passagem que homem é muito ruim de se relacionar, né? E então ele consegue se encontrar dentro desse lugar, desse cenário, e a gente consegue ver uma mudança mais transformadora. Então, o nosso trabalho hoje tem sido diante dessa perspectiva e diante dessa visão, não apenas montar uma turma para um curso, né? Mas uma jornada. A gente tem buscado fazer esse trabalho, tá? E aí, estamos aí até aí?
Tranquilo. Eu fiz esse curso aí, o Wallace também a gente chegou a fazer, e como o pastor Alex falou aqui, o Eric, a gente realmente vai receoso, até porque quando entra na parte de ser confrontado, é bem complicado, né? A gente não tá ali muito para querer ser confrontado naquilo que tira a gente da zona de conforto. E esse curso, ele tem esse ponto bem positivo. Por que que eu falo ponto positivo? Porque se você não é confrontado naquilo que você está procrastinado, você não muda, você não melhora, você não evolui. E tem acontecido de uma forma, até numa porcentagem elevada, que não é legal, essa questão da procrastinação. O homem ele tem se colocado numa condição muito confortável, talvez, para ele, e deixando de assumir algumas responsabilidades e transformando aquilo que deveria ser dele a terceiros, a esposa, a filhos. Então abre aquela brecha de que a mulher começa a se sentir, não, eu sou independente, eu não preciso do meu marido, porque quando eu tenho que resolver, eu resolvo. O filho já começa a olhar para o pai, meu pai, mesma coisa que nada em casa, porque tudo que eu peço ele não tem tempo, então eu tenho que resolver. E a partir do momento que a gente vê que a mulher resolve, o filho resolve, cria-se um conforto para nós. Aí eu já não me vejo muito na responsabilidade de ter que fazer, de ter que participar, de ter que ajudar. E eu, Diego, fui um desses. Eu vivi esse momento na minha vida que eu cheguei a um ponto de minha mulher resolver tantas coisas, de minhas filhas serem independentes. Eu fui deixando de lado algumas atividades, algumas coisas que é minha responsabilidade pelo conforto. Pelo simples fato de, não, se eles fazem, para que que eu vou fazer? Se ela consegue desenrolar, por que que eu vou estar ali? Só que ser um homem ao máximo, não tá falando de você ser aquele o cara, como o título, ele não expressa isso, mas é você dar o máximo de você, como homem, para sua família, para sua casa, para os seus filhos, como? Participando, sendo participativo, era uma coisa que eu não tinha esse costume, sendo comunicativo, é uma coisa que eu tinha essa deficiência de me comunicar, sentar com as minhas filhas e trocar uma ideia, conversar, procurar saber como é que tá o dia delas. Até a criança, não importa. O que que ela passou, o que que ela quer conversar, abrir essa aproximação para que ela confie em mim como pai, como amigo, como alguém que vai resolver o que ela precisa para aquele momento. A mesma coisa para minha esposa. O homem, ele trabalha o dia inteiro, tem a sua responsabilidade, seus afazeres, mas quando chegava em casa, meu irmão, já baixa os meus problemas, trabalhei o dia todo e às vezes a esposa precisava conversar, precisava trocar uma ideia, precisava ali desabafar, falar, porque a mulher ela tem essa necessidade de conversa. E o homem já não é muito assim, né? Parece, o pastor Cláudio Duarte falava, o que que Deus estava pensando quando colocou um homem e uma mulher debaixo do mesmo teto? Porque é o oposto, tanto no sexo, quanto no comportamento, quanto no pensamento. A mulher ela tem uma forma de pensar, a mulher é mais sensível, a mulher ela é mais assim, apegado. Um homem já é aquele homem que não é muito sensível, não é tão apegado, é completamente o oposto. E como você convive? Então esse curso ele mexeu muito com o meu, assim, o meu interno, porque eu tinha uma percepção de ser o máximo, porque eu levava provisão para dentro de casa, porque eu cumpria meu papel de não deixar faltar alimento, de matricular na escola, de dar roupa, dar calçado, dar um teto, essa coisa masculina até demais. Tudo bem, isso está incluído, mas não é só isso. É demonstrar amor, o afeto, o cuidado, o carinho, a participação direta na vida dos filhos, participação direta no companheirismo com a esposa. Então, eu fui pego nessa parte, entendeu, Eric? Eu fui muito, assim, confrontado nisso, porque eu me senti um máximo. Eu sou um cara que, Até né? primeiras aulas. Isso aí. Aí, quando começa, acho que primeiro eu não lembro de cabeça, porque tem um tempinho que eu fiz esse curso, mas quando começa os primeiros capítulos e começa aquele confronto, Eu lembro bem das aulas, porque assim, pelo menos a experiência que eu tive foi mais ou menos assim. Não sei se é intencional ou se foi algo que foi só para mim. Mas as primeiras aulas foi assim, só confronto. Só confronto. E batendo, batendo. Eu, caraca, eu tenho que. Não, porque assim, a gente chega, e isso daí é importante a gente falar, porque é exatamente isso que acontece. Às vezes a gente acha, eu pelo menos cheguei lá assim, por prover para minha casa, eu achar que aquilo ali é suficiente. Mas e o sacerdócio? pois é. Porque é muito além disso. E aí, quando foi confrontando, eu falei, caramba, tem muita coisa para mudar. Mas, ao mesmo tempo que você vai caminhando para o final, aquilo dali também vai te confortando.
vai te dando os caminhos ali para você não só mudar, mas também se arrepender, pedir perdão para a família, para a esposa, para os filhos e mudar, né? Então, assim, foi um livro que me impactou muito, um curso que mexeu muito comigo. E eu vi que era muito além disso, né? De Sim. só prover para dentro de casa. Um ponto interessante dentro desse livro e dentro desse assunto, né? É justamente isso, o que a gente se depara. Eu acho que é de todo homem isso. Para que eu vou fazer esse curso? Eu já sou o máximo. Eu falei isso. Eu fiz esse curso aqui a primeira vez em 2022, se não me falha a memória. E só para vocês terem uma ideia, lá na igreja, que foi quando eu tive o contato com esse material a primeira vez, antes da gente conseguir fechar uma turma de homem ao máximo, já tinham acontecido 3 turmas de mulher única. Porque é muito mais fácil para a mulher ela fazer e participar de uma formação como essa e estar num lugar assim de confronto do que homem. Então, para a gente conseguir fechar uma turma já foi uma questão. E quando a gente chegou nesse lugar, a gente chega justamente com essa mentalidade. Não, eu já sou o máximo, eu tenho a minha família, eu trabalho, eu levo meu sustento para dentro de casa. Então, assim, dentro da minha perspectiva, eu já consigo fazer o que um homem precisa fazer. Só que quando a gente se depara com as lições, à medida que a gente vai ouvindo e aprendendo, vendo os outros compartilhar, a gente vai vendo, meu irmão, eu sou muito ruim. A gente consegue perceber que a gente é o homem ao mínimo e a gente precisa chegar nesse lugar de homem ao máximo. Justamente. E assim, quer ver um exemplo? Teve agora a Copa do Mundo, né? Que fechou. E de passagem, o Brasil Tamo aí, né? foi antes do que a gente pensava. Mas, enfim, se a gente pegar uma televisão, por exemplo, e colocar no meio, e colocar 20 homens, 40 homens que seja, todo mundo consegue ver a televisão, compartilhar do que está passando na televisão, conversar entre os 20 e tá tudo resolvido. A gente consegue visualizar, a gente consegue se entender e não tem problema nenhum. A mulher não. A mulher, para você conversar com ela, você precisa sentar e você precisa olhar nos olhos. Já desliga a televisão. Só que homem não olha no olho. Já começa por aí. Homem não olha no olho. Então já existe um conflito. Porque se você não olha nos olhos dela, automaticamente você não está dando atenção. Então você está mexendo no celular, você está vendo televisão, você está vendo as coisas, está vendo tudo ao seu redor. Porque para a gente é natural a gente ter esse olhar periférico maior, né? E a mulher não, ela quer que você preste atenção no que ela está falando. E não só isso, quando ela terminar de falar, você precisa repetir o que ela acabou de dizer para ela ter convicção de que você está entendendo o que ela está dizendo. Ela quer um resumo. Nesse meio tempo, a gente não presta atenção no que ela está falando, a gente desvia o olhar 300 vezes, não olha nos olhos e a gente não consegue responder o que ela acabou de dizer. Ou seja, já existe um conflito na comunicação. Então, já tem um problema estabelecido só nisso. Outra coisa, nós homens, segundo a estatística, e até o Cláudio Duarte que traz isso, o homem precisa de cerca de pelo menos 6.000 palavras para se satisfazer ao longo do dia. Isso aí no trabalho a gente gasta sim. Porque a gente fala com um, a gente fala com o outro, e a gente resolve uma coisa e resolve não sei o quê, dependendo do trabalho. Tem gente que hoje trabalha, inclusive, falando no telefone, com pessoas. Então, isso no trabalho a gente esgota rápido. A mulher, no dia a dia, na demanda do dia a dia, ela precisa de 13.000 palavras, mais do que o dobro. Tem mulheres que precisam de 20.000 palavras para se satisfazer ao longo do Aí dia. fica difícil. Resultado, a mulher ao longo do dia não consegue falar com ninguém, ela não consegue esgotar todas essas palavras. Quando ela chega em casa, ela quer falar com quem? Com o esposo. Isso E acumula? o esposo já esgotou. Então, resultado, a mulher quer conversar, o marido não quer conversar. Outro problema instaurado. Então, a gente percebe que o papel do homem no lar, ele é muito maior e vai muito mais além do que simplesmente eu levar o pão para dentro de casa, a escola das crianças e fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Não, é muito maior, o problema é muito mais sério, muito mais grave. E quando a gente começa a perceber isso, à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai percebendo, irmão, eu estou muito errado. E aí dá ruim. Não, e interessante que nesse conceito aí de homem, família, casa, você vê que essas coisas foi perdendo tanta identidade com o passar dos anos que o que hoje mais se ouve falar é o seguinte:
casou, se não deu certo, separa. E tá tudo certo. E tá tudo certo, é isso aí. Se tornou uma normalidade o divórcio. Casou, casa pra ver se vai dar certo. E, cara, não é sobre ver se vai dar certo, é fazer dar certo. A diferença tá no querer fazer dar certo e no esperar dar certo. Se eu esperar dar certo, não vai dar. Se eu esperar uma solução divina, se eu entro no meu casamento, restauro, Não e eu não tiver ações que mudem meu comportamento, é só uma oração assim, aquelas orações que Jesus fala assim, não recebe porque não sabe pedir. Porque você pede, mas você não faz a sua parte, você ora, mas você também não toma uma postura. Então, com o decorrer dos anos, vamos botar assim, talvez uma década atrás não era um alarmante o número de divórcios, já tinha, mas de 10 anos para cá, nossa, é absurdo o que nós vemos sobre divórcio. Eu não estou falando de termos de divórcio entre artista, entre dessas pessoas que vivem da fama, não. Estou falando no meio cristão, Dentro do da meio igreja. cristão. Eu casei, mas separou por quê? Não deu certo, o amor acabou, irmão. A frase que mais se ouve hoje no período de divórcio: incompatibilidade. São pessoas que não têm mais compatibilidade, então é melhor separar. E Não, e assim, aí? pela explicação que tu deu, só pela a mulher e o homem, eles já são incompatíveis. Só. Só aí já não era para juntar. Falando do divórcio, período em que foi constatado o maior índice de divórcio foi na pandemia. 2021/22 foi o período onde se constatou o maior índice de divórcio. Por quê? Porque o homem tinha sua rotina, a mulher tinha sua rotina, então estava cada um dentro da sua rotina, tudo certo. Pandemia, fecha tudo, todo mundo dentro de casa. Aí o bicho pega. Irmão, A casa da mulher. os casais não se conheciam. Resultado, Tá, entendi. entendeu? Verdade. Foi o maior índice de divórcios registrado período de pandemia, porque ambos estavam dentro de casa porque tinham que estar, conviver junto, não se conheciam, casamento de 10, 15, 20 anos, Acabou. simplesmente se rompendo. Por quê? Porque não tinha comunicação, e aí a gente entra inclusive nesse assunto aqui, que é desse livro. Cara, esse livro aqui é extraordinário. Bota na câmera ali pra gente pegar o nome Esse dele. aqui? Essa câmera aqui é. Comunicação, Sexo e Dinheiro. Esse aqui também é um outro curso dentro do currículo. Esse material aqui ele é extraordinário, porque ele trata exatamente as 3 esferas do casamento: comunicação, o sexo e o dinheiro. E ele já começa onde? Pela comunicação. Porque os casais não se comunicam, não conversam, não se entende, não se conhece, e é uma problemática. Eu me lembro de uma turma em que eu fui ministrar e eu era conhecido da igreja, conhecia todo mundo. E aí as esposas vieram me enquadrar. Falar, o que vocês estão estudando nesse material aí? Porque meu marido cortou meu cartão, meu marido não sei o que, meu marido não sei o que lá, e agora a gente está sentando para conversar, para fazer DR, para escrever, para fazer não sei o que. Começou um problema dentro de casa, uma revolução dentro de casa. Por quê? Porque esse livro ele te ensina a você trabalhar a sua comunicação no relacionamento, ele te ensina a você fazer o ajuste dos seus recursos financeiros, dos seus investimentos financeiros, e acima de tudo, ele te ensina na parte sexual do casal, que também é de suma importância. Então, assim, esse livro ele é extraordinário, esse assunto ele é extraordinário, e são os pilares essenciais do casamento. A maioria dos divórcios é justamente nessas 3 áreas. Ou é pela falta da comunicação, ou é pela falta do recurso, ou é justamente só pela questão do sexo. É um dos 3. E aí a gente percebe que tem casamento que tem problema nos 3, tem casamento com problema nos 2, tem problemas em um só. Depende da demanda e depende do casal. Mas a gente consegue perceber justamente isso. Então, assim, a hombridade, o homem, por si só, ele tem muito mais responsabilidade dentro de casa, dentro da família, dentro da sociedade, do que a gente imagina. A gente consegue perceber, inclusive, essa distorção hoje dentro do mundo, dentro desse contexto de ideologia, dentro dessa deturpação que tem acontecido, onde a gente ouve a mulher falando que ela é independente, que ela é autossuficiente e que ela não precisa do homem para mais nada. Isso, claro, é uma minoria que infelizmente faz um barulho muito grande. Isso não é da maioria, né? Mas acaba fazendo um barulho muito grande. Então a gente percebe essas falas e a gente percebe que o homem, ele meio que
está aderindo a esse discurso. Estacionou. E cada vez mais ele, sabe, está estacionado, ele não procura melhorar, ele não procura evoluir, ele não procura desenvolver e vai vivendo da forma que dá, da forma que vem, e a mulherada está ganhando espaço, e não é errado isso acontecer, mas isso está sendo em detrimento do homem se posicionar no lugar que ele deveria estar, sabe? A gente percebe, e assim, esse assunto ele é tão pontual que a gente para investigar, né? A gente para tentar entender aonde tudo isso começou. Por exemplo, a gente tem hoje o feminismo, né? Que é uma ala, né, política, ideológica, que tenta deturpar o homem, colocar o homem como machista, como um opressor, e que a mulher é autossuficiente, que a mulher tem todos os valores que ela não depende do homem. E, em contrapartida, a gente tem um movimento que tem surgido, que é o movimento Red Pill. Não sei se vocês já ouviram Eu vou falar. falar. Que é um movimento em que, de fato, coloca a mulher num lugar complicado, sabe? Com umas falas assim, absurdas. E assim, o conceito é até interessante, porque o Red Pill ele surge do filme Matrix, né? Onde o Morfeu ele apresenta para o Neo duas pílulas. Pílula azul, você volta para casa, você vai viver sua vida, você segue do jeito que você tá e tá tudo bem, você não vai lembrar de nada. A pílula vermelha, você vai conhecer a verdade, a realidade. Então ele decide tomar a pílula vermelha e aí a gente tem o enredo do filme onde ele começa a descobrir tudo, toda a verdade, a história por trás daquilo que a Matrix, né, apresentava. Então assim, o conceito é até bom, ou seja, a verdade. Mas que verdade é essa que está se pregando? Que é totalmente deturpada, totalmente Invertido, né? trans, né? Que agora tudo é trans, tudo é o que eu me sinto, eu sou, não é mais o que eu sou, é o que eu me sinto, eu sou. Então, assim, tudo está sendo invertido, tudo está sendo polarizado, e aonde existe uma polarização, existe um conflito existencial, Com e certeza. são coisas que nós, homens, como homens, precisamos nos posicionar. E aí, tentando identificar e tentando visualizar aonde tudo isso começou. Isso começou na história da criação, né? Por exemplo, a gente tem Gênesis, capítulo 1, a narração, né, de como tudo surgiu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Terra sem forma e vazia. E a gente vai acompanhando ali a criação, onde no primeiro dia Deus começa a criar, fazer separação de sol e de lua, e ele começa a criar as vegetações, ele começa a fazer as impartições, ele começa a introduzir os animais, seja pelo ar, seja pela terra, seja pelo mar, ele começa a fazer tudo isso. E ele traz no sexto dia, a coroa da criação, ele traz o homem para dentro do cenário. Agora o homem começa a ser uma alma vivente, e aí Deus dá um direcionamento para ele: domine sobre todas as coisas, sobre os peixes no mar, sobre as aves no céu, sobre os animais da terra, domine sobre tudo, governe sobre tudo. Então, agora Deus cria um jardim, coloca o homem dentro do jardim para desfrutar daquilo tudo. Então, agora a gente percebe que o homem, alma vivente, está governando sobre tudo, está dominando sobre tudo, tudo está perfeito, tudo dentro da mais sua perfeita ordem. E agora Deus está olhando para Adão e está vendo que Adão está só. Ele percebe que Adão está só. E aí o próprio Deus fala assim: não é bom que o homem viva Só. só. Dar-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjuntora. Então Deus agora faz o homem dormir no sono mais profundo. Alguns teólogos acreditam que esse sono profundo, na verdade, acreditam que Deus matou Adão e ressuscitou ele agora com uma companheira. Mas isso daí não é o caso a gente entrar nesse contexto agora. Mas quando o homem acorda, agora ele percebe que tem uma pessoa parecida com ele, semelhante a ele. Osso dos seus ossos, carne da sua carne. Então, o que a gente percebe até aqui? Tudo era perfeito, Adão estava só, agora Deus está
traz ao homem uma companheira, uma disjuntora. Qual é o ponto aqui? Quando a gente fala de submissão, o que a gente entende sobre submissão? Submissão é uma palavra onde alguém que está submisso está sob a mesma missão. Ou seja, ambos estão concordando com a mesma coisa. Mas o que está sendo distorcido dentro dessa temática de submissão? Alguém que é submisso a alguém que precisa corresponder com todas as expectativas daquele que está submetido e automaticamente você precisa fazer tudo. Então, na prática, o homem manda, a mulher é comandada. A mulher está submissa ao homem, então logo o homem governa sobre a mulher. Não foi isso que Deus disse. Só que a ideologia traz como se a mulher estivesse sendo submissa ao homem, e por conta disso a mulher precisa agora ser empoderada, a mulher precisa evoluir, a mulher precisa ser dona do seu nariz, ela precisa crescer, ela precisa se impor dentro da sociedade, ela consegue ser melhor do que o homem, ela não precisa do homem, quando na verdade, quando Deus criou homem e mulher, ele cria com um propósito. Ambos agora vão trabalhar juntos. Se vão governar juntos, vão fazer tudo juntos. A mulher é auxiliadora do homem. Aonde que entra o problema nessa história? Deixa eu abrir aqui só para a gente não ler errado. Gênesis capítulo 3. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo funcionando na sua mais perfeita ordem. Aí no Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem. Aí diz assim, ó: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus já tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não, vocês não devem comer dele e nem tocar nele, para que vocês não venham a morrer. Era uma ordem. Aí, então disse a serpente à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos vão se abrir, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que chamou a atenção de Eva? Descobrir. Peraí. Deus falou para mim comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. Então a gente come de tudo. E assim, eu acredito que tinha árvores lá que talvez a gente nem tenha conhecimento hoje, né? Mas quando a serpente vem, ela vem exatamente deturpando a fala de Deus. Não foi isso que ele disse. Vocês não vão morrer. Na verdade, ele sabe que quando, ele falando de Deus, ele sabe que quando vocês comerem, na verdade, vocês serão como Deus. O que chama atenção é que em toda a história da humanidade, o homem sempre buscou ser igual a quem? Deus. Esse é o problema. O que traz a queda do homem é justamente o homem querer o lugar de Deus. Todas as vezes que o homem quer ser igual a Deus, todas as vezes que o homem quer buscar ser semelhante a Deus, essa é a queda. Foi assim, inclusive, com Lúcifer. Eu vou subir ao mais alto céu, ao mais alto trono, vou colocar acima das estrelas, acima do Altíssimo, e toda a glória vai vir a mim. Nesse dia, a queda dele foi violenta. Então, sempre foi assim. Aí, qual é o ponto? Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Ela tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Os dois tinham ordenança, sim ou não? Na verdade, não. Quem tinha a ordenança era Adão. Ele tinha que ter instruído Eva. Olha o ponto agora. Então, os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora vamos lá. Uma pausa aqui por enquanto. A serpente está com Eva, conversando com Eva. Deus cria Eva para ser a adjuntora do homem. Uma pergunta aqui para a gente pensar. Onde estava Adão que Eva não estava junto com ele? Primeira coisa. A Bíblia não relata esse ponto, relata ou não? Não. Mas se ela estava só, Sim, onde estava Adão?
Porque se ela foi. Tem o papel dele, né? Já começou aí. Se ela foi gerada para ser adjuntora, auxiliadora de tudo que o homem Tem que estar fazia, junto. onde que Adão estava? Que Eva estava sozinha. Então já começou aí. Por que que a serpente encontrou brecha? Porque eles estavam separados. Deus cria o homem e a mulher para andarem Junto. juntos. Quando esses dois estão separados, É a houve-se a brecha. brecha. Esse é o ponto. O que acontece hoje na humanidade, sobretudo dentro do casamento, é isso. O diabo ele só consegue acessar quando tem brecha. Se os dois estiverem unidos, se os dois estiverem em comum acordo, se tudo estiver, sabe, perfeito na sua ordem, e assim, isso não quer dizer que a gente não vai ter conflito, se a gente não vai ter discordância dentro do casamento, porque isso acontece, é normal. Somos diferentes, pensamos diferente, temos personalidades, temperamento diferente, então isso acontece. Mas mesmo com tudo isso, se a gente permanece unido, tudo dá certo. Se existe uma brecha, a serpente entra. É o suficiente. É o suficiente. E quando ela entra, ela consegue deturpar a essência daquilo que é um relacionamento. Então, nesse exato momento, onde Adão estava, que a serpente conseguiu encontrar Eva na sua fragilidade, deturpar a palavra de Deus na mente dela e fazer com que ela tomasse do fruto. E não só isso, ela toma do fruto, ela dá a Adão o fruto, Adão conhecia o fruto, sabia que aquele fruto não era para tocar, e ele simplesmente toma do fruto e come do fruto. Ou seja, Adão, tendo ciência de que não se podia tocar no fruto e vendo que Eva estava só com a serpente, tinha tocado no fruto, mesmo assim, ele não fez o papel dele e só também tomou do fruto e comeu. Agora, olha o detalhe. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram. Os olhos deles só se abriu quando Adão comeu do fruto. Eva tomou do fruto, os olhos dela não se abriram. Quando ele tomou do fruto, os olhos de ambos se abrem. Por quê? Porque a responsabilidade era de quem? Dele. Dele. Se ele tivesse feito o papel dele, se ele tivesse, junto com Eva, trazido ela para perto, se ele tivesse cumprindo o papel dele junto e ela sendo auxiliadora, ambos andando sempre junto, talvez essa brecha não teria acontecido, sabe? A gente está, é claro que a gente está diante de um fato bíblico, mas a gente está conjecturando se A possibilidade, né? fosse diferente, Sim. né? A gente não está introduzindo uma coisa a mais na Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que o erro de Adão, o erro do homem, na verdade, foi lá no início. Ou seja, desde o começo, a brecha para que a serpente entrasse partiu do homem. Aí agora vamos lá. Agora os olhos estão abertos, percebem que estão nus, pega a folha de figueira, começa a costurar e começa a envolver para cobrir a nudez. E aí o texto diz que na viração do dia, Deus, ele todos os dias vinha se encontrar com o homem no jardim. Aí agora, vamos imaginar aqui a cena, né? Estão se cobrindo, a serpente já se escondeu, porque ela já fez o que ela tinha que fazer. Eles estão se cobrindo, perceberam que estão nus, estão com vergonha. E aí agora, ouve-se os passos de Deus chegando, porque já era a viração do dia. Deus agora está chegando. Eles se escondem, estão com medo, estão com vergonha. Deus, na sua onisciência, já sabia de tudo isso. Pergunta: Adão, onde tu estás? Deus já sabia onde Adão estava. Deus já sabia tudo o que tinha acontecido. Ah, Senhor, tive medo, porque estava nu, então me escondi. Ué, Adão, quem disse para você que você estava nu? Qual foi a resposta de Adão? A mulher que tu me deste me deu o fruto, eu comi do fruto e agora a gente está aqui. Já tacou a culpa nela. Hoje, Não segurou a bronca em nenhum momento. É. Esse é o ponto. Adão não assumiu a responsabilidade quando Eva tomou do fruto. Ele só tomou do fruto também. Deixou ela só.
E quando Deus indaga Adão, por que que agora ele está percebendo que está nu? Não, foi a mulher que você me deu. É como se ele estivesse dizendo para Deus assim: Deus, você errou com essa mulher aqui. E ela errou também, tipo assim, todo Ela mundo deu errou. mole. Entendeu? Você errou nessa criação aqui, não deu certo. Ela me deu do fruto, eu tomei do fruto, então a culpa não é minha. O homem se isentou da responsabilidade dele, jogou para Eva. Eva, por sua vez, falou: não, a culpa não é minha, não, a culpa foi da serpente. Ela que me enganou. Sempre terceirizando. Ou seja, o homem sempre terceiriza a responsabilidade. Aí a gente volta lá no início. O que a gente mais percebe hoje é o homem terceirizando as responsabilidades para quem não tem direito de ter. Direito que eu digo pela responsabilidade em si. O papel do homem é ser o provedor, ser o protetor e estar presente dentro de casa. Qual é o ponto em questão? É que o homem transfere a presença para a mulher, a proteção para a mulher e o provimento para a mulher. Ele se isenta, se exime das responsabilidades, a mulher se sobrecarrega com tudo isso, não dá conta de tudo isso e existe automaticamente um conflito existencial entre o homem e a mulher. E quem está fazendo tudo isso? A serpente. E até hoje. Ainda hoje, né? Não mudou. Ainda hoje. Assim, pelo que você vai me falando, eu fico imaginando nos dias de hoje. E assim, a gente Não não vê tá. nenhuma mudança em relação a isso. É o mesmo operar da serpente, Modus operandi. é a mesma transferência de culpa e responsabilidade do homem, né? E assim, pelo que tu falou desse livro, né? Que um tempo atrás eu estava estudando sobre divórcio, e isso no âmbito mundial, não Uhum. é só aqui no nosso país. Falou que a primeira causa do divórcio é a traição, o adultério, Uhum. e a segunda é o problema financeiro, né? E as duas ocorrem justamente por falta de comunicação, né? Exatamente. É os pilares. Então, assim, é muito interessante isso. Quando tu falou, na hora eu lembrei e falei, caramba, aquele estudo que eu vi, aquele dado que eu vi, que justamente fala sobre isso, que quando o homem, ele para de se comunicar com a mulher, para de se entender, e aí o Cléric deixou bem claro aqui, é essa brecha, né? Porque assim, eu pelo menos assim entendi que não é no sentido de estar separado. Por exemplo, eu estou no meu trabalho e minha esposa está Sim, em sim. casa, Não é isso. Não, é. mas é no entendimento, entendeu? É no propósito. Um exemplo, poxa, nós sabemos que o caminho é esse. Se eu desviar para um lado e minha esposa for para o outro, aí sim a brecha está formada para o diabo ir lá e colocar alguma coisa na cabeça dela ou na minha cabeça. Isso daí ficou muito claro para mim. Mas é basicamente isso que ocorre nos dias de hoje. O homem, por sua vez, sempre atribuindo a responsabilidade a terceiros a culpa. A terceiros, o casamento não deu certo, a culpa é dela. Ah, a gente está numa crise nada, a culpa é dela. Ah, minha vida financeira tá uma bagunça, mas a mulher gasta muito, a culpa é dela. Ele nunca assume a responsabilidade para ele. Sempre a culpa é de alguém. Isso só mudou o período, mas a ordem voltou. E hoje eu É a Só repete. mesma Eu sequência. vejo que hoje também tem assim o ataque também à família, que o Eric falou aí sobre o feminismo, é uma coisa que assim tem essas ideologias, né, que a gente vê, o LGBTismo e tantos outros aí que a gente vê assim denunciando o homem, denunciando a família cristã, mas a gente também às vezes passa desapercebido. Um exemplo, é uma construção que já vem ó, de muito tempo. Se a gente for olhar os desenhos antigos, e hoje eu tenho clareza para ver isso, um exemplo, a gente lembra dos Flintstones, Sim. Uhum. onde o pai de família era o bobão, aquele outro que era, os bichos era tudo amarelinho, eu esqueci o nome também, do Homer, os É Os Flintstones, Flintstones. Não, a os mesma mesmo. história, aí a Os gente vê, Flintstones quer não. ver, Os Simpsons. Os os Simpsons, os Simpsons, Cibarni. isso. Então, assim, o pai era o bobão da família, a mulher que mandava, e um Exatamente. exemplo, outro que é mais sutil esses dois, e assim, acho que fez parte de todas as famílias brasileiras, são dois seriados. Todo Mundo Odeia o Chris, Uhum. que a história é maneira, mas o pai também é nisso, quem manda na casa é a Que é a mulher. Isso Rochelle. aí. E aquele Eu, outro a também, patroa, as Eu, a Patroa e crianças. as E a Patroa Crianças. Chinesa. Só o nome do Eu, a seriado, patroa. entendeu? Então, assim, são coisas sutis que vai no desencontro da Bíblia, entendeu? E às vezes a gente não percebe essa sutileza. E aí vai, um exemplo, a cultura usa a mídia para ensinar isso, aí tem o colégio que ensina de uma forma, aí tem os livros que as crianças aprendem na escola que fala de ideologia, e aí a gente vê que é uma articulação
global do nosso É o para sistema serpente hoje. que vai conspirando contra a família É cristã. verdade. E se não tiver homem, se não tiver pessoas, né, como o livro falou, homem ao máximo ali, Lúcidos, né? dedicados àquilo que a Bíblia ensina, é, a gente está meio que abrindo mão da nossa família, entendeu? E Sabe, pegando na mão do sabe o inimigo. que eu penso assim também, Wallace? No decorrer das décadas, assim, você vê que o homem também ele não tem feito muita questão de brigar por Não. nada. Então, isso. Tá entendendo? Ele tá vendo como você falou assim, isso é algo que já começou num desenho animado, a gente cresceu vendo aquilo, É a uma gente construção, na foi verdade. adquirindo aquilo ali como uma normalidade, a gente até brinca entre os homens, já viu? Ah, tu não vai porque tua esposa não deixa, ela manda em você, e aquilo ali cria uma rixa dentro do seu lar por causa de uma brincadeira que a gente acha isso é coisa de homem e tudo mais, e vai se criando um cenário onde o homem ele vai abrindo mão. Ah, deixa, tá bom, Não é, claro, não estou falando aqui que o homem ele precisa mostrar sua masculinidade na força. Não estou falando disso. Estou falando de posicionamento e de postura. Os dias que vivemos hoje, vamos botar assim, o período que a gente vive hoje é um período muito ruim. É um período escasso de tudo. E o mundo, assim, ele não tem mais o que se deturpar, ele já está por si só entrando nessa ideologia de feminismo, LGBT, o divórcio, tudo isso na sua totalidade é uma coisa normal. O problema maior é que isso, como diz Martin Luther King lá, ele falou assim: o problema não é o grito dos maus. É o É o silêncio silêncio dos dos bons. bons. Isso entrou dentro da igreja. E nós aderimos de uma forma pacífica. Ah, porque a gente não deve guerrear, porque quem guerreia por nós é Deus. Espera aí, pô. Então vamos Eu pegar a tenho época assumido meu de lugar. Lutero, peraí, vamos pegar os discípulos, eles brigavam pela sua família, pelos seus ideais, pela fé, por tudo. Claro, não estou falando de a gente sair na rua e sair no braço, mas é se posicionar. Isso vai atrair um pouco vai te tirar da zona de conforto, claro. Quando você se posicionar, não, eu sou isso. Eu sou um homem ao máximo, eu entendo a minha máxima necessidade para minha família, para o meu lar, para a igreja, para a obra de Deus, e eu tenho que concordar com o que a Bíblia ela me diz. Então, não está de acordo, estou contra. Só de você se posicionar, você já vai ser um alvo fácil de críticas, de pessoas te cancelando, de inimizade, problema, enfim. E esse é um ponto que o homem ele abriu mão disso, de ser homem, de brigar pelos seus ideais, de brigar pelo aquilo que a gente entende como regra, como fé, como base, e como ser um homem cristão. E é isso que foi desconstruído no tempo. Como você falou do desenho, como o Eric falou, de Adão lá no jardim, e não está um cenário diferente hoje. Mudou o ano, mudou o período, a tecnologia chegou. Só que a tecnologia, por sua vez, ela tem uma velocidade além da nossa capacidade. O que eu falo hoje, aqui, antigamente, para chegar em determinado lugar, a carta tinha pombo correio. Telegrama. Agora, o que eu falo aqui está sendo transmitido agora para quem está em casa e ele está vendo de casa. Então, olha como é que mudou. Entendeu? O problema é que eu, para evitar o conflito, tá bom, deixa assim, meu Deus sabe de todas as coisas. É isso que tem sido um Exatamente. problema. E aí a gente incorre no terceiro livro que eu trouxe aqui, que é esse aqui, ó. Joga na câmera. Homens fortes em tempos difíceis. Por quê? A gente está vivendo um tempo difícil hoje. Diante de tudo que a gente tem visto, diante de tudo que a gente tem vivido, de todas essas inconsistências, né? A gente se encontra exatamente nesse lugar. E aí, qual é o conceito aqui desse material? É que um tempo difícil, geralmente, ele é gerado por um homem fraco. Então, automaticamente, um homem fraco gera um tempo difícil. O tempo difícil precisa de um homem forte para poder transformar isso. Só que o homem forte, ele acaba propiciando um tempo fácil. Aí o tempo fácil, automaticamente, ele gera um homem fraco e o homem fraco cria um tempo difícil. Então a gente percebe que a gente vai vivendo Um ciclo, né? é um ciclo que se Se repete. repete. Homem forte, tempo difícil, gera um tempo fácil. Forte, que gera um tempo fácil, que gera um homem fraco, e tempo forte, difícil de novo, e isso vai reverberando anos após anos. Então, esse livro, ele vem justamente para poder tratar o caráter do homem, o posicionamento do homem, a importância dele se posicionar diante do cenário, do tempo difícil em que hoje existe. Aí o que a gente percebe? Ainda dentro desse conceito, vocês falaram do exemplo dos seriados, né, dos desenhos, eu me lembrei de um
que era a Família Dinossauro, Sim. que também acho que é nesse período aí também, né? E aí tinha o Dino, que era o cara que chegava do trabalho, né? O filho mais novo, que era o O Baby, Baby. né? Não chamava ele de pai, só falava que ele não era a mamãe, É isso aí. mas não chamava ele de pai. E o que ele mais desejava era chamar ele de pai. E ele não era a mamãe. A sogra, por sua vez, era a mulher que só difamava o cara, e ele era o cara que só chegava do trabalho, o filho não reconhecia a paternidade, e a sogra, por sua vez, não reconhecia ele como um homem, um chefe de família. Pô, isso é um seriado muito antigo. Mas É muito que antigo mesmo. deturpou, entre aspas, a nossa geração. Então, assim, a nossa geração vem de um lugar onde, desde novo, a gente vem com esses seriados, esses desenhos, já incutindo na nossa mente isso, né? E aí, de uma certa forma, a nossa geração absorveu isso. O reflexo está aí, a gente percebe. Sem Essa perceber. construção vem de muitos anos. Então, a gente está vendo isso hoje acontecendo. Os homens Ó, quer ver um outro que eu lembrei aqui não tá agora? nem aí. Que ninguém fala? Chaves. Chaves. Me fala uma família que tem ali no Chaves. Não, Seu Nenhum. Madruga. Quem é o Seu Madruga na história? Seu Madruga é um homem duro, desempregado, que deve aluguel, que a Aí, filha não sei o quê, aí fica ali o professor Girafales naquele nada. flertando, né? Nunca casa, nunca junta uma família. Flertando. Exatamente. Aí tem o seu Barriga também com o filho. Que é o cara que só pensa no dinheiro, é o Só pensa no aluguel, dinheiro. é a vida Ali, na financeira. verdade, se traduz por 7 pecados capitais, né? Se você olhar ali, todos eles estão ali. Luxúria, capitalismo, tá tudo incutido nesse seriado. E são coisas que vai assim, Sim, a gente vai vendo. inconsciente. Isso, Né? isso pegou Inconsciente. gerações do Chaves, Não, até hoje, até E hoje. eu estava falando ali que existe duas formas da gente aprender. Ou a gente aprende pela emoção, ou seja, por uma dor ou por uma grande felicidade. E isso daí fica marcado assim, um exemplo. A gente passou por uma situação difícil de perda, aquilo dali Isso te fica marcado. ensina. A gente aprende rápido, Isso né? te ensina. E existe uma outra forma, que é a forma pela repetição, Sim. entendeu? E essa daí atua mais no inconsciente. E o que a grande mídia faz, esse sistema faz, justamente é isso. É pela repetição. Então é um seriado que tu acha que não tem nada a ver, é um desenho que tu acha que não tem nada a ver, aí é uma notícia que tu vê, é a rede social que funciona desse jeito. E tudo isso daí, a repetição disso daí vai criando em você algo que vai contra a Bíblia. Sim, sim. E não só isso. Além disso, além da questão da repetição, o ponto-alvo hoje é a questão da dopamina. O que que é a dopamina? A dopamina é o hormônio da felicidade, né? Então, Perigoso. existem algumas formas da gente adquirir esse hormônio. Só que o entretenimento te entrega isso mais fácil, te entrega isso mais rápido. Então, ou seja, eu tenho um prazer rápido, momentâneo, e aí automaticamente que eu tenho esse prazer, eu senti a sensação, só que acaba rápido, eu preciso buscar isso de novo, e aí eu fico nesse ciclo. O entretenimento, ele vem justamente para te entregar isso de uma forma mais rápida, então você fica preso a isso. Por exemplo, antigamente, a gente está aqui, por exemplo, num podcast. Um podcast aí, antigamente, era 3, 4 horas. Eu cheguei a acompanhar podcast, por exemplo, no Inteligência Limitada, de um debate com o Rodrigo Silva e o Pirula. Irmão, 9 horas de debate. Eu vi esse debate Eu também. assisti 9 horas. Claro que eu não assisti direto, Demorei né? 3 Eu fui, dias pra ver, fui vendo por mas... partes, Aham. né? Mas 9 horas de debate. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Mas os cortes todo mundo vê, porque o corte é menor. É rapidinho. Aí o que aconteceu? O corte é 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, dependendo do corte. Só que eu preciso reduzir isso mais. Começou o quê? Os shorts, os reels. Aí o TikTok, a plataforma hoje que tem maior visibilidade de engajamento. TikTok. Porque são vídeos de 30 a 1 minuto. Então, ou seja, cada vez mais essa geração ela está em busca da felicidade mais rápida, em busca da dopamina mais rápida, e o entretenimento é a forma que te entrega isso mais rápido. Então, cada vez mais as coisas são curtas para te entregar isso mais rápido e você fica preso a isso. Ou seja, a nossa geração é uma geração que não sabe mais esperar. É imediatista. É a geração do agora. Por exemplo, eu me lembro da minha avó, quando ela ia fazer alguma comida diferente, fazia na lenha. Ela começava a cozinhar às 6 horas da manhã, para o almoço estar pronto meio-dia. Hoje a gente quer uma comida em 3 minutos, um miojo em 3 minutos, a gente não aguenta fazer 3 minutos o miojo. Se a gente botar uma comida no micro-ondas, a gente cancela antes para ver se já está pronto, se já está bom. E isso vai ser um ciclo. Então, assim, a nossa geração hoje está em busca de prazer mais rápido,
momentâneo, passageiro e não vive a vida. Fica em prol só disso. É o ciclo. Então, assim, todo mundo hoje quer só o eu, o meu prazer, minha vontade, o que eu estou ganhando, meu benefício. Então, hoje, a geração é uma geração que só pensa em si, é uma geração antropocêntrica que não sabe ensinar, que não sabe esperar, que não sabe aprender e que é tudo rápido, que é o Esse prazer um rápido. problema. Então, assim, esse está sendo o problema. E aí, voltando aqui o ponto que eu estava falando do Dino, né, da família Dinossauro, a gente percebe essa deflagração hoje na nossa geração. E aí, um alerta que fica para nós hoje. Infelizmente, isso foi construído ao longo dos anos em nós. Mas como é que vai ser a próxima geração? Se a geração hoje está quebrada desse jeito, se a geração hoje é uma geração que só está em busca de prazer, se a geração hoje é uma geração de homens que não se posiciona, que não assume o seu sacerdócio, que não assume o seu lugar diante da sociedade, o que vai ser das próximas gerações? Porque as próximas gerações precisam de referências. E, infelizmente, hoje nós não somos referências. Quer ver uma coisa? Pega uma criança para ensinar. Suas filhas estão com 9, A minha 8, tá com 9 e 7. 9, 7, faixa etária, né? 11, 9. Até isso, até 11 anos. Vamos botar aí. Elas estão na escola, certo? Quem ensina elas? É homem ou mulher? Geralmente, a maioria é mulher. Se não todos, né? Então, nossos filhos e nossas filhas, né, têm uma referência feminina dentro da escola, certo? Vamos botar nossos filhos. Vamos tratar aqui o conceito do homem, tá? Eu venho para a igreja domingo, escola dominical. Quem é que dá aula para essa classe, dessa faixa etária? Tias. Homem ou mulher? As tias, a mulher. As tias. O homem, ele está exercendo o papel dele de provedor, então automaticamente ele está mais fora de casa do que dentro de casa, né? Então, automaticamente, o acesso dos filhos é feminino ou masculino dentro de casa no dia a dia? Feminino. Feminino. Aonde que está a referência desse homem, então? Dessa criança no futuro? Ele já não tem, ele já tem pouca, porque ele é ensinado por uma mulher, seja na escola, seja na igreja, ele tem a presença da mãe. Isso a gente está falando de uma família estruturada. Ele tem a presença da mãe. Quase que 18 horas por dia, vamos colocar assim. Aí o pai chega em casa. Aí o pai não dá atenção pro filho, o pai só quer saber de sentar no sofá e assistir a televisão, assistir alguma coisa que chama a atenção dele no celular, ou seja lá o que for, porque ele está com a mente cheia e é natural, a gente sabe, a gente vive isso, né? Então ele não quer dedicar, porque aí você precisa querer. Porque se deixar, a gente não quer. A gente quer chegar, sentar, relaxar e acabou. Mas qual é o ponto? O meu sacerdócio me ensinou que eu preciso Preparar tempo. eles, isso aí. ensinar. Segurar um pouquinho aqui. Peraí, senta aqui. O que você fez hoje? Me mostra. Como é que tá a sua escola? Como é que tá as notas? Sabe? Ter essa relação. Procurar saber o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, o que eles estão se inteirando. A gente não quer fazer isso, sabe por quê? Porque dá trabalho. E a gente já tem trabalho o dia inteiro. Então, o que acontece? Essa geração não tem uma referência de homem. Isso estou falando de uma família estruturada. Porque as famílias hoje não são mais estruturadas. É uma família que tem 50% das divórcio. famílias hoje não tem pai. Não tem pai. As crianças crescem sem pai. Thales, um tempo atrás, ele falou assim: pai, você sabia que na minha sala eu sou o único que tem pai e mãe? Maioria separada. Todo mundo, né? Todos separados. Então, assim, você percebe que de uma sala aí com, eu não sei aqui ao certo, mas vamos colocar aí uma média de 30 crianças dentro de uma... Depende. Não, botando uma média porque... Hoje em média é 40, Então, dependendo isso. da estrutura da escola. Depende da estrutura da escola. Vamos botar em 30. De 30, 29 não tem o pai dentro de casa? Então, qual é a referência que essas crianças estão tendo? Uma referência feminina. Então, o que acontece? Essas crianças não têm referência. Nós, hoje, infelizmente, não somos uma referência. Qual é o problema? Qual vai ser o futuro da geração masculina amanhã? Mas aí é o que eu tô te falando, é um ponto em que o homem, é o que eu tô falando, é o conforto do homem. Sim. Relacionamento não deu certo, separa. Ah, o filho, eu dou minha pensão, eu faço a minha parte, envio comida, não deixo faltar. E como se estivesse fazendo muito. Mas não não se trata disso. Agora, Nunca foi sobre isso. Vou fazer uma pergunta que eu fiquei meio intrigado agora com isso.
E essa ideia de que, assim, o homem, pelo menos um homem direito, que eu acho que é o nosso caso e da maioria das pessoas que nos assistem, são pessoas que querem o bem da família. E essa visão de que nós devemos ser provedor, isso daí é uma coisa muito clara. Acho que Sim. todo mundo sabe, Sim, sim. né? Então, assim, por que que é tão claro essa missão de o homem ser provedor, mas a outra também, que é tão importante. Não é claro, né? Por exemplo, será que, a minha pergunta, né? Será que isso é culpa da igreja? Ou será que isso daí é culpa do homem em geral, de não se posicionar nos ambientes onde ele está? Porque assim, agora eu fiquei pensando aqui, cara, pior que é verdade que, assim, a gente fica com a clareza de que o pai tem que prover. Mas e as outras coisas? Sim. A gente atribui à mulher. Ela fica nessa Então, incumbência. não, então, isso eu entendi, mas eu tô Mas pensando, mas o aonde que erro. vem isso, cara? Sim, sim. Da onde vem isso? Cara, é uma coisa que eu acho que, como foi falado, foi instalado Foi aos construído, né? poucos. Aos poucos. Foi se adotando essa doutrina, mas não é necessariamente essa a regra. Mas foi se colocando aos poucos. O homem ele ficou se distanciando de algumas obrigações e se empenhando só nessa. Por exemplo, qual é a responsabilidade do homem? Você pode perguntar para qualquer homem. Qual é a sua responsabilidade? Eu sou provedor. Mas o quê? Ah, eu sou responsável por dar comida, roupa, um teto. E mais o quê? Só. Não, é minha função. Mas não é sobre isso. Entendeu? Mas no decorrer dos anos, agora eu tô falando, isso não foi algo construído assim. Perguntando que assim, é algo a se pensar. Sim, muito. Que ouvi uma vez, até o próprio o Rodrigo Silva, ele falou isso. Que o primeiro passo para a pessoa mudar é ela trazer a consciência. Então, exemplo, se a gente não pensa sobre determinada coisa, por exemplo, poxa, por que que eu estou agindo assim? Não tem como a pessoa mudar. Agora a pessoa começa a pensar, poxa, por que que eu estou agindo assim? Ah, é por isso, é por aquilo. E aí a pessoa consegue ter uma luz ali para falar, não, isso está errado. Não, o problema maior é que, vamos botar em porcentagem, a grande maioria das famílias brasileiras, acho que são famílias ainda, né? Isso entrou no modo normal. Ah, é normal o homem fazer isso, é normal o homem ser assim, é normal a responsabilidade de criar os filhos da mulher, é normal. Isso se tornou cultural. É normal da cultura o homem ser o provedor que sai para trabalhar e a mulher é aquela que educa, que faz comida, que cuida da casa, que mas não é sobre isso, não se trata disso. O homem continua assim na função de provedor, mas ele também continua na função de líder. E liderar não estou falando aquele que manda, você vai fazer. Liderar é aquele que faz junto. Ó, vou te mostrar como é que funciona. Ó. O problema maior é que no decorrer do tempo também se perdeu um pouco assim, do que seria o ideal. O que que é o ideal? O homem e a mulher. Vamos botar assim, o homem, ele passa pela parte educacional, estudos, se forma, aí, eu decidi seguir carreira em determinada área. Então ele se empenha nessa determinada área. Ele criou uma estabilidade financeira, agora eu vou casar, porque eu consigo prover, eu consigo manter. Aí ele pensa em ter uma esposa, ter uma família, e com isso, ele já estabilizado financeiramente, ele ter tempo para passar com a família. O problema é que a gente acabou que embolou isso. Eu namoro, faço filho, depois eu caso e agora eu vou correr atrás do prejuízo. Automaticamente, o homem se tornou refém de uma necessidade. Qual a necessidade? Eu entrei nisso aí, agora eu tenho que correr atrás para ajustar. E eu não tenho tempo para minha família. Então, e aí é que entra, cara, para a gente refletir assim, como a Bíblia ela é tão importante para a nossa vida. Porque, cara, o caminho tá Tá aqui, tudo meu ali. amigo. Tá? Se você seguir o que a Bíblia ensina, cara, não tem erro. Vai viver bem. É igual, ó, essa questão mesmo de casamento, cara, para mim isso é muito claro. Quando o homem, ele ama a sua esposa ao ponto de dar a vida por ela, como Paulo disse em Efésios. É Efésios? Acho que é Efésios. Ao ponto de dar a vida por ela. E a mulher se submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo, cara, se tiver essa senha, não tem como Dá Tá errado. dar errado. errado. Por quê? Cara, o que a mulher mais quer é ter um marido que ama ela como Cristo amou a igreja. Isso aí. Entendeu? E assim, é claro que o homem, ele não tem a necessidade de ser amado, mas a mulher tem. Mas o homem, ele tem a necessidade de ser respeitado e valorizado. Entendeu? Então, o que que o homem quer escutar da mulher?
Poxa, amor, você é o cara, você. Aí, quando eu preciso, você tá ali. Então, isso daí gratifica o homem. Já a mulher, ela precisa se sentir amada. E não só com palavras. Valor, Sim, Mas um atitude. exemplo valorizar. é a proteção que eu dou a ela, inclusive financeira. E tem diversas outras coisas, a questão da atenção que tu falou. Então, só de a gente chegar em casa, mesmo cansado, dar atenção e conversar com a nossa esposa, às vezes, né, o Eric falou 13 mil palavras, às vezes ela gastou só 5 no trabalho, aí Só com os filhos gritando. Vai tem pra cá. 8 mil ainda no 8 mil para trabalho. Essas coisas aí, cara, se a pessoa se atentar a isso, já vai mudar muito, cara, no relacionamento, né? Com Essa certeza. questão da comunicação, e aí melhora a vida sexual do casal. Tudo. Aí já é um resultado de uma Tudo. ação. E aí, fechando aqui sobre o que eu entendi, né? Que aí fecha as brechas, É verdade. entendeu? E quando fechar as brechas, cara, o inimigo E ele pode assim, levantar, pode a mulher, parece que ela tem um sensor a mais que o homem, né? Tem gente que fala que é questão de sexto sentido, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas de fato a mulher parece que ela tem um sensor a mais do que o homem. Ela consegue perceber o ambiente, ela consegue perceber pessoas melhor do que o homem. Às vezes a mulher tá olhando pra você e tá falando, "Ó, essa pessoa aí, não sei, não E o senti. homem não. Fala, não, tem nada a ver, não. Se você for mais a fundo, você vai ver, pô, ela tinha razão. Só que a gente também não quer dobrar essa torcer pra ela sempre, né? Então a gente fica Quer em saber mais do que silêncio, eu? a gente fica nessa, porque a gente é orgulhoso. A verdade é essa. O homem ele é É orgulhoso, machismo mesmo. entendeu? Então, assim, qual é a questão? A mulher, ela tem essa percepção maior. E aí, dentro do relacionamento, qual é a problemática? Irmão, você pode estar. O homem, ele precisa ser, como eu disse, né? Ele precisa ser protetor, provedor e presente. Se ele for protetor, presente e protetor, o relacionamento é saudável. Se ele for provedor, mas se a mulher não sentir segurança, se faltar a proteção, já tem um agravante aqui. E se a presença também não for aqui suficiente, se ela perceber que ele não tá ali, mas não, sabe, tá ali, mas não tá. Só tá a Só tá pessoa, a isso, carcaça. mas a pessoa não está ali, não está vivendo, né? Já é um problema no relacionamento. Então, o homem ele precisa preencher os três: protetor, protetor e presente. Então, não basta ser só provedor, né? Mas qual é a questão? Mesmo que num determinado ponto da sua vida no casamento, você não seja o provedor. Em alguma circunstância, você ficou desempregado, aconteceu alguma situação, você não está conseguindo chegar junto nas finanças, está passando uma situação mais apertada, que acontece. Sim, Faz parte da nossa vida, vamos falar isso. né? Faz parte da nossa vida. Mesmo com isso aqui, tá? Se você for presente e protetor, se ela sentir segurança em você, mesmo com isso aqui, se ela perceber que isso daqui é uma fase que já já vai passar, porque você é protetor, você consegue passar segurança para ela, que você vai dar o seu jeito, vai correr Correr atrás, o atrás. negócio vai resolver, meu irmão, tá resolvido. Agora, você não tá sendo provedor. E ela tá percebendo que ela está insegura, não tá sentindo Firmeza, né? proteção aqui em você. Fala, irmão, esse cara aí, ele não quer saber de trabalhar, ele não quer saber de evoluir, ele não quer saber de melhorar profissionalmente, ele não está correspondendo. Pode ter certeza. Isso daqui vai ser um agravante no relacionamento. Porque a mulher, não basta você dizer, ela precisa sentir que realmente você está correndo atrás. A mulher ela é mais Se ela sentimental não mesmo. sentir, Ela é irmão, mais. É esquece. verdade. Você pode fazer o que for, você pode falar o que for. No fundo, ela sabe. Você não é isso. O que Aí você é o problema. fala. Porque a mulher ela sente quando é de verdade, não adianta. O homem já é mais pela. Vamos fazer, vamos, beleza, mas pode ser que não faça e é normal do homem prometer e não cumprir, mas a mulher não. Ela cobra e já ela tem uma sensação de te olhar, ela sabe Não, ela assim, às vezes ela nem fala cara, nada, mas ela tá percebendo. é igual vou botar aquela DR familiar, que o homem fala assim, não, vou melhorar isso aí, a mulher olha pra você e fala assim, Não vai. não vai não, cara, te conheço. Por um lado a gente acha engraçado, a maneira que ela já me conhece, mas por outro, isso é um agravante. Porque você olha pelo lado assim, caramba, ela me conhece mesmo, mas deveria pensar com o outro lado, caramba, ela não leva mais a minha fala a sério, eu não tenho crédito dentro de casa. E isso, querendo ou não, respinga o quê? Nos meus filhos.
os meus filhos vendo a postura da minha mulher referente à minha pessoa, eles vão olhar para mim e falar assim, não, talvez não vão falar, mas vão pensar, realmente meu pai não muda. Ele só Exatamente. fala, mas E, se cara, mantém a e mesma aí, pessoa. tem um outro agravante sobre filhos que a gente também precisa considerar. É que o meu comportamento de acordo com a minha mulher, por exemplo, como eu trato minha mulher, por exemplo, no meu caso que tenho duas filhas meninas, eu estou ensinando para ela o tipo de marido que ela vai ter, É isso aí. Isso aí. Esse é o entendeu? ponto. Então, assim, se eu sou um cara ruim, é o cara que ela fala, poxa, o padrão de homem é esse É aqui. isso aí. E aí entra no, assim, casos extremos, eu já até contei essa história na igreja, que eu conheço pessoas de tipo assim, o cara ter duas filhas, o cara espancava a mãe. Hoje as meninas não querem casar, uma tá até namorando com outra menina Relacionamento homossexual, né? por conta dessa questão de falar assim, e é inconsciente. A pessoa pensar, poxa, eu casar para mim viver isso daí Igual é a minha mãe melhor, viveu. entendeu? Então, assim, é claro que isso é um caso extremo, mas a gente precisa pensar também sobre isso. É Que verdade. a forma como eu trato minha esposa, eu estou ensinando para minha filha como o esposo dela tem que tratar, e se for um menino, eu estou ensinando a ele como ele vai tratar a mulher futura dele. É verdade. Isso aí também é um Exato. agravante, porque, como ele estava falando de próximas gerações, também é uma coisa que vai afetar as Mas eu próximas vou te gerações. falar, é uma coisa também que o homem ele tem um problema na questão da educação do filho e filha. O homem com a filha, ele é mais doutrinador. Não vai namorar, não vai sair com coleguinha, não vai fazer tudo bem. Há um limite. O homem tratando um filho homem já é diferente. É solto. Não, o filho homem é isso aí mesmo, moleque tem que ser pegador, não. Olha a diferença de tratamento. Eu tenho uma filha, eu quero que ela seja tratada como uma princesa. Eu tenho um homem, eu quero que ele seja o garanhão, porque isso é currículo. Esse é o Então, problema. há esse tratamento diferente. Não, o meu filho, um homem, ele é brabo. Eu quero que ele seja referência na rua e falar, "Ai, filho desse cara é brabo, pega geral. Mas a minha filha é princesa. Então, tem gente que trabalha nas duas situações. Tem pai de menino e menina. Não é meu caso. O Eric aí tem uma menina e tem 3 filhos, um homem. Se ele chegar pro Thales, o Arthur ou o Noah, são pegador, meus filhos são pegador. Mas minha menina ninguém toca. É meio que. Como é que funciona? Por um lado, você está criando É incoerente, homens. né? Tá entendendo? Não tem uma coerência. Então, a gente precisa se atentar ao modo que ensinamos os nossos filhos, por mais que seja na brincadeira, por mais que seja só nada a ver. Eu tenho 2 filhas, eu quero que sim, elas casem no futuro, mas eu quero que elas me vejam primeiro como um exemplo. Para lá no futuro, elas não esperar menos do que isso, não. Eu quero um homem que seja no mínimo o que o meu pai foi para minha mãe referente à minha pessoa. Pergunta que o Rocha fez uma vez, cara, na pregação dele, eu estava ouvindo, e estava pregando sobre família. E ele fez uma pergunta assim: você tem sido o esposo para sua esposa? Você tem sido o homem que você quer para sua filha? Caraca, Porque para nossa filha a gente quer o melhor, mas será que nós estamos sendo esse homem Pois é. para a nossa nossa esposa? esposa. Entendeu? Isso, assim, esse ponto em questão é interessante porque a gente precisa ter isso em mente. O exemplo, a criança, ela não aprende pelo que eu digo. É uma frase que a gente ouviu muito, né? Eu sei porque na nossa família a gente ouviu muito isso. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, sabe? Mas a realidade não é isso. Não, a criança ela não aprende pelo que ela ouve, ela aprende pelo que ela visualiza. Então, é a questão da referência. O que o meu filho homem visualiza eu tratando a mãe dele é a referência que ele vai ter para tratar a esposa. O que a minha filha visualizar eu tratando a mãe dela é a referência que ela vai buscar de um marido no futuro. Então, assim, se eu quero que a minha filha tenha um bom esposo, eu preciso ser o melhor marido para a mãe dela. Ela precisa visualizar. E não ser para poder mostrar para ela. Não, eu preciso ser. Ponto. É consequência ela visualizar isso e falar: eu não posso ter alguém menor do que o meu pai. No mínimo, tem que ser melhor, igual ou melhor. Menos não dá. De igual forma, o homem. Aí a gente entra exatamente nessa questão, esbarra exatamente nesse conceito de que a mentalidade, né? A menina a gente protege, o menino a gente solta. Verdade. Segura suas. Como é que é? Segura suas Cabras que o cabras meu que o bode meu, está o solto. meu É um bode, meu ditado de. bode, meu cabritinho tá solto. Coisa assim, né?
O que é um erro, porque assim, a gente precisa instruir o menino a ser alguém que vai ser um homem, que vai ser um bom pai, que vai ser um bom esposo, marido de uma mulher só, Respeitador. sabe? Porque nós precisamos ser o exemplo para que ele seja um exemplo, porque daqui a pouco ele vai ter a família dele, vai ter os filhos dele, e ele precisa Que é uma base. passar isso. Então eles precisam visualizar em nós um exemplo para eles seguirem. E não adianta, porque se nós não formos um exemplo para eles, ele vai adquirir exemplos em outros lugares, em Rua. outras esferas, Isso que aí. são exemplos ruins, então ele não tem referência, e aí a tendência é ele ser uma pessoa pior do que talvez a gente já foi. Isso é verdade. Simplesmente, tudo isso porque a gente não cumpriu o nosso papel de sacerdócio no lar. Então percebe que tudo isso se resume em dizer: a responsabilidade é minha. Eu preciso fazer minha parte. Se eu não fizer minha parte, a minha casa está em xeque, minha família está em xeque, minha próxima geração está em xeque, porque eu não fiz o meu papel hoje. Ou seja, eu não tenho só uma família para cuidar, eu estou construindo uma geração. É isso aí. Então, assim, percebe que a nossa responsabilidade é muito maior, é muito mais elevada. Você trouxe o caso da menina, né? Isso não é regra. O que eu vou dizer aqui não é regra, tá? Mas existe uma estatística que a gente observa, tá? Em que uma boa parte de, da homossexualidade ou de outras questões emocionais ou físicas mesmo, parte de uma ausência. Todo ser humano ele tem uma coisa chamada tanque afetivo, que precisa ser preenchido ao longo da primeira infância, né? Se a gente pode dizer assim, que são as referências. O menino ele precisa ter esse tanque afetivo preenchido, a menina também precisa ter esse tanque emotivo afetivo preenchido, né? E ela precisa ser pela referência, ou seja, a menina com a mãe, o menino com o pai, sabe? Se não tiver isso, já existe uma problemática ali. E aí qual é a questão? Geralmente, tá? Quando existe uma quebra nesse contexto do homem tender para a homossexualidade, mais uma vez, não é regra. Isso não é regra, mas é o que a gente mais observa. Em algum momento, a identidade desse menino foi deturpada na infância. Em algum momento. Não houve, talvez, uma referência, né? Ou teve uma referência, mas que não ensinou, que não inspirou, e aí, pelo contrário, foi alguém agressivo, foi alguém, sabe, que o levou a ser diferente daquilo que eles obteve. De igual forma, a menina. A questão da menina, geralmente, para ela chegar nesse lugar da homoafetividade é porque, na maioria dos casos, ou ela não teve um pai, não teve essa presença, assim como o menino também isso interfere, né? Não teve essa paternidade, essa figura, ou essa figura era uma figura extremamente agressiva. Agressiva com ela, agressiva com a mãe. Então, automaticamente, ela reflete essa figura no homem e fala: eu não quero passar por isso, porque eu não quero ter e viver a mesma situação que a mãe ou alguém dentro de casa vivia. Então, essa é a problemática. Então você percebe que o homem, até nisso, ele interfere. Se é um Verdade. homem muito agressivo em relação à menina, ele pode levá-la a esse lugar, e se for com o menino, a mesma coisa. Entende? Pela questão da ausência. Então, assim, o homem precisa ser referência tanto para o menino quanto para a menina, porque ambos precisam de referência, cada um dentro da sua perspectiva. O homem na sua identidade e a menina no tratamento emocional. Entende? Então, se a gente tem isso equilibrado, se a gente tem essa consciência, se a gente tem essa visão, a gente consegue começar a ajustar a próxima geração. Só que qual é a questão? Nós não queremos parar para aprender. Eita. Esse é o ponto. E aí, foi bom? Fala aí, diretor. Quantos minutinhos? A glória. É um assunto que não dá pra acabar assim, encerrar. Não, e se a gente Porque for. Não, se for puxar. vai ficar igual no Olímpico, 9 horas de Não, mas podcast. uma coisa assim que ficou claro para mim, acho que também para nossa audiência,
é que tudo isso que a gente falou aí tem a ver com o homem ter deixado de ser homem. O Adão Entendeu? Basicamente, né? começou nele. Se fosse para resumir tudo isso em frase: homem deixou de ser homem. É isso. É simples. Então, ô Erics, foi o seguinte. Deixa uma mensagem aí pro pessoal pra gente encerrar esse episódio de hoje. Claro, não finalizando ele, porque não tem como, que é um assunto que Um assunto se pra refletir, né? estende. E a você, amigo, também telespectador, quero que você comente aí o que você achou. Que assim, a gente está falando de algo bem. Os homens que vão assistir também já estão assistindo. Quero que você também pensa, reflita e coloque aí. Caramba, foi importante para mim em algum ponto. Ainda é importante para mim em alguma situação. Eu quero que você seja mais participativo no nosso Adocast, porque tópicos como esse, como outros também abordados aqui, eles se fazem necessário, como foi falado aqui. Não se trata da gente, se trata do que a gente vai deixar, né? Então, se a gente precisa deixar uma geração forte em todos os aspectos, financeiro, espiritual, material, familiar, sacerdotal, a gente precisa modificar agora, mudar agora. Então, baseado nisso, Eric, deixa uma mensagem aí baseado nesse tópico abordado de hoje, uma mensagem para o público que está assistindo a gente aí. E vai ter que ter outro programa desse. Parte 2? Porque não tem como, é muito extenso. Sim, sim. Pessoal, primeiramente, agradecer, né, por esse espaço, por esse tempo. É claro que é um assunto que não dá para esgotar no tempo que a gente tem, né? E vocês estão, de fato, ouvindo isso de alguém que também, né, teve uma vida pregressa, sabe? Vem de um lugar totalmente deturpado, e aonde, sabe, Jesus realmente me resgatou e mudou minha vida, mudou minha história. Então, assim, é alguém que não tem só uma base teórica, não, tem uma base prática, tem uma vivência errante no passado, e hoje tem uma vida transformada. Então, assim, o meu desejo, né, é que todos os homens que essa transmissão alcançar, que possam ser impactados, que possam serem levados a esse lugar de reflexão e entender o quão importante você é para a sociedade, para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja, para a comunidade onde você está inserido, seja ela qual for, sabe? Você tem um papel de importância, você tem um papel de representatividade. Deus, quando ele te formou, quando ele te gerou, ele te entregou um governo em suas mãos, e isso não significa dizer subjugar as pessoas, não, mas você entender o seu lugar dentro da sociedade para que as pessoas à sua volta, ao seu redor, sejam alcançadas e impactadas. E, acima de tudo, a próxima geração seja melhor do que a nossa. Esse é o nosso papel. O que nós temos em mente é construir uma base para que a próxima geração esteja melhor do que nós fomos. E aí a gente buscar sempre um ciclo de melhora, né? Então, assim, só depende de você. Então, em nome de Jesus, o meu desejo é que essa mensagem, sabe, te incomode, te tire da sua zona de conforto, te traga uma reflexão profunda e te leve a esse lugar de querer mudar. E se talvez você não souber aonde buscar isso, né? Eu me coloco também aqui à disposição. Diretor, não sei se a gente consegue colocar o meu perfil lá fixado. Então eu vou deixar o meu perfil no Instagram. Qualquer coisa você me manda um direct lá, me procura lá. É, A gente ministra esses cursos e é uma porta de entrada para que você seja alcançado, para que você seja impactado e a gente consiga te ajudar. O meu ministério ele tem sido dedicado a essa área, a esse trabalho. Alguém que já teve uma vida passada, que já teve uma história errante, mas que foi alcançado e hoje tem uma nova perspectiva e se dedica a isso. Então, se você percebe, tem esse anseio, esse desejo, entre em contato que a gente está aqui para te ajudar e que Deus te abençoe onde quer que você esteja, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Recado dado, aula bem produtiva, bem pontual. Quero agradecer ao pastor Erickson aí, ao Wallace também que deu esse suporte. Obrigado, meu irmão, tamo junto. Diretor, que segurou a marimba aí com a gente aí nessa gravação e mais uma.
A todos os amigos aí que têm acompanhado, que está acompanhando, que participa, que não segue, que comece a seguir nossas redes aí, nossas plataformas digitais aí, como todos bem sabem. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Acompanha nosso trabalho, coloca lá a opção de tema também, aquilo que você entende que é necessário para o dia de hoje, para a gente também estar aqui abordando. E, claro, breve vamos ter que esmiuçar mais sobre esse conteúdo do Homem ao Máximo, que ele não se resume apenas em 3 edições, são 11, não é isso? São 11. 11 edições. Então, é um conteúdo mais rico do que o outro e muito essencial. Então, galera, dito isto, né, Wallace, quer dar um agradecimento aí? Não, é só agradecer mesmo a galera que ficou com a gente aqui até esse final. Eu acredito que foi um conteúdo bastante embasado na Bíblia, que a gente não saiu do tema. Não, foi dentro do tema, bem do começo ao fim. Tenho certeza, assim, se a gente tirar um tempinho para refletir sobre o que foi falado aqui, vai agregar muito para a nossa vida, né? Eu queria também, posso aqui dar uma mensagem aqui Deve? para você que talvez está nos assistindo e pode se pensar assim, ah, mas eu tive um pai ruim, ah, eu não tive um pai, né? A Bíblia vai dizer que Deus, ele é o pai dos órfãos, né? Que mesmo que você não tenha um pai terreno, você tem um pai celestial. E ele está pronto para te ensinar e não pense que por você não ter tido um pai ou você não ter um pai bom, isso daí tem que refletir na sua vida, né? Deus, ele tem uma boa história, uma nova história para você, então que você possa se agarrar com ele, que ele vai te instruir, vai te direcionar, porque ele diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Amém. Dito isso, pessoal, Deus abençoe a todos. Mais uma vez, gratidão a Deus, gratidão a vocês que participam dessa nossa plataforma digital. Até breve.